Fala galera, Minuto em Cristo, quanto tempo? Hoje resolvi aparecer aqui porque estava aqui lendo algumas coisas que eu já escrevi ao longo do tempo sobre estudos, né, meditações que eu tenho através da leitura da palavra, e hoje eu quero falar sobre a carta de Atos, essa carta que a gente tanto ama, assim como as outras. E eu vou citar algumas coisas que me chamaram a atenção enquanto eu estava relendo esse estudo que foi feito há algum tempo, e acredito que vai ser muito proveitoso e espero que eu apareça aqui mais vezes sobre outras cartas ou até mesmo a carta de Atos, já que não dá para falar sobre tudo hoje. Então, quem escreveu, né? Qual era o propósito dessa carta? Aí a gente pode iniciar falando sobre isso. Foi escrito por Lucas com o propósito de orientar a igreja em sua missão permanente por meio do relato de como o Espírito Santo capacitou os apóstolos para propagar o testemunho de Cristo aos gentios. Então, nós encontramos nessa carta verdades fundamentais. E quais são elas? Testemunhas de Cristo são capacitadas pelo Espírito Santo para propagar a palavra. E é óbvio, nós dependemos do Espírito Santo para tudo. É Ele que faz tudo em nossas vidas, inclusive quebrantar os nossos corações para que possamos reconhecer Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. Nós, por nós mesmos, jamais reconheceríamos Cristo como Salvador de nossas vidas, porque estávamos mortos. Então, o Espírito Santo, que traz a vida, abre os nossos olhos e faz com que reconhecemos a magnitude, né, o esplendor de Cristo. Então, isso é assunto para outro vídeo. Testemunhas de Cristo sofrem perseguições. Testemunhas de Cristo estabelecem igrejas para que a missão continue. É isso aí. Não existe esse papo, eu sou a igreja. Não. Você é parte do corpo. Você e eu somos membros. A igreja é o coletivo. Somos todos nós, juntos. Então, lendo Atos, aprendemos como é viver uma verdadeira marcha cristã para avançar em um tempo tão difícil como esse. Gostaria de destacar aqui algo que me chamou muita atenção nessa carta, que foi sobre o primeiro mártir da igreja, que foi Estevão. Em Atos 6, há uma realidade quando a igreja cresce. Problemas. Toda igreja que começa a crescer, começam a surgir problemas, começam a surgir fofocas, começam a surgir falácias internas e externas. E não foi diferente com essa igreja. Houve uma grande discussão dos judeus helenitas contra os judeus palestinos quanto à distribuição diária para as viúvas. Então, a igreja, de forma madura e rápida, tomou uma decisão. Precisamos levantar homens para que possam ajudar a gente nessa distribuição, nos deveres, nos afazeres, e é isso que eles fazem. Levantam homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Assim fizeram. Os dois se reuniram e levantaram 7 homens, entre eles Estevão. O objetivo era organizar, né, auxiliar na organização. Mas quando homens e mulheres de boa reputação, cheios do Espírito e sabedoria são levantados, eles não se contentam com o básico. O objetivo era ajudar na distribuição, ajudar nisso, naquilo, mas homens como Estevão e Filipe fizeram além do que pediram. Todos os outros homens eram homens de boa reputação, tá bom? Eram homens honrados em seus meios. Mas Estevão e Filipe, eles decidiram a continuar fazendo aquilo que eles já faziam antes de ser levantados pelos 12 apóstolos. Eles fizeram aquilo que queimavam em seus corações, que era contribuir, mas também propagar o evangelho, continuar pregando, continuar anunciando as boas novas, continuar sendo sensível ao Espírito Santo de Deus e executando, em nome de Cristo, maravilhas e milagres. Então, a gente vê que Estevão foi além das diaconias das mesas. Ele cumpria sua responsabilidade, mas pregava, orava por cura, manifestava prodígios e milagres, como eu acabei de falar aqui. Estevão confrontava os religiosos com suas pregações cristocêntricas, até que os judeus helenitas se iraram contra ele. No capítulo 7, Estevão prega um dos sermões mais impactantes de toda a história.
E eu amo uma frase do Hernandes Dias Lopes que diz: há uma diferença entre proferir palavras de Deus e ser boca de Deus. Então, Estevão era um homem dirigido por Deus. Ele era boca de Deus, ele proferia as palavras de Deus, ele carregava a mensagem de Deus, ele tinha algo vindo do trono de Deus. Então, Estevão é um homem para a gente olhar, se identificar, se espelhar, ter como referência, não como referência máxima, porque nossa referência máxima é Jesus Cristo. Mas Estevão era um homem comum, como eu e você, que devemos ter também como exemplo, assim como Filipe e assim como os demais diáconos também, que estavam ali de prontidão para servir a igreja, ao crescimento da igreja. Porém, eu quero falar aqui sobre algo que mais eu queria abordar, que era como viviam os convertidos. E esse relato está em Atos, no capítulo 2, dos versos 42 a 47, que diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Todo o povo. Todo o povo. Todo. Mesmo aqueles que não criam. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Bom, essa passagem aqui nos faz refletir. Nós amamos falar da igreja primitiva, amamos chamar a igreja de hoje para ser como a igreja primitiva era. A verdade é que os tempos mudam, avançam, mas a verdade, a única coisa que muda é a modernidade, né? É a tecnologia. Hoje nós conseguimos, inclusive, trazer uma reflexão através da internet, como está sendo feito agora. Mas a gente não pode negociar isso que a igreja primitiva vivia e isso que a igreja deve continuar vivendo, que é partir o pão em mesa, que é ter esse tempo de mesa de casa em casa, que é pregar o evangelho, que é ter a simpatia de todo o povo. E assim a igreja vai continuar crescendo. A verdade é que a mesa ela tem sido negligenciada. Hoje, na hora de colocar a mão no bolso, nós pensamos 2 vezes se é realmente para fazer aquilo. Talvez você até pense, mas eu dizimo e está tudo certo. Não, o dízimo ele é uma realidade em nossas vidas, mas nós temos que ir além, nós temos que ofertar, nós temos que, ter o coração abençoador. Não somente naquelas horas, naqueles momentos em que Deus fala com a gente, sabe fulano? Não, nós temos que viver de forma voluntária, colocando a nossa mão no bolso e abençoando a todos, independente se precisam ou não. Às vezes tem pessoas que não precisam, mas que você deve abençoar. Mas principalmente devemos abençoar aqueles que passam por necessidade. Essa é uma realidade que nós vemos aqui. E talvez você seja essa pessoa que pensa, mas eu não tenho o que oferecer. Ao Senhor, todos nós temos o que oferecer. Talvez não seja o momento ideal para você abençoar a vida de outras pessoas. Talvez você seja essa pessoa que vai ser abençoada por um irmão na fé. Certo? Então, hoje é o nosso dever, continua sendo o nosso dever ajudar aos irmãos, da comunidade, ajudar a todos aqueles que precisam, na medida também que nós podemos, e fazendo além, muitas vezes, do que nós podemos. E nós vemos mais à frente, em Atos, no capítulo 4, dos versos 32
a 35 seguinte: da multidão dos que creram eram um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Meu Deus do céu, irmão, isso me constrange, porque eu quero viver esse estilo de vida. E tudo que eu falo, eu me incluo nesse meio, sabe? A gente precisa ter a consciência de que nada é nosso, tudo é de Deus. Logo, se tudo é de Deus, tudo é do povo de Deus. Então, hoje eu sou casado. Hoje, a casa que eu moro não é minha, é do Senhor. E como eu não vou abrir a minha casa para receber os meus irmãos em Cristo? Hoje nós não podemos fechar a porta das nossas casas e não receber os irmãos. Hoje a gente vê muitas pessoas que casam e idolatram a sua própria casa, vivem como se fossem celebridades, como se fossem astros, como se fossem pessoas que são quase inacessíveis, não abrem a porta da casa para ninguém, nem para os mais chegados, não abrem a porta da casa. Então, a gente vive hoje no mundo, e eu não digo isso apenas no meio eclesiástico, mas o mundo de hoje, ele não tem sido hospitaleiro. Por muitas vezes, o mundo é mais hospitaleiro do que nós, crentes. Então, nós temos sim que ter tempo de mesa com os nossos irmãos. Abrir a porta da nossa casa e ter tempo de mesa. Ah, mas a minha casa é muito humilde. Não importa. Ah, mas a minha casa é muito nobre. Não importa. Hoje nós temos que voltar a ter mesa com os nossos irmãos. Sem essa de, venham para minha casa que eu vou receber vocês lá na portaria, lá no play, lá no... Não. Tempo de mesa. É isso que essas pessoas viviam. É isso que a igreja primitiva, que a gente tanto ama, tem tanto como referência, vivia. Abriam a porta de suas casas para receber os irmãos. E é isso que nós devemos continuar fazendo hoje. E logo após, no verso 36, fala sobre a oferta de Barnabé. E essa passagem é incrível. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Tem noção do peso dessa oferta, dessa semente que ecoa até os dias de hoje? Se eu fui alcançado, se você foi alcançado, graças a Deus por uma oferta como essa. E graças a Deus por ofertas que a gente não viu. Ofertas que foram feitas há 5, 10, 15, 20, 30 anos atrás. Então, isso aqui foi uma semente poderosa. Pensa você ter um terreno, ter um campo, enfim, irmão, e vender isso e depositar aos pés dos apóstolos, da igreja. Irmão, isso aqui é uma vida livre de todas as coisas. É um coração livre do dinheiro. É o coração na certeza de que recebeu tudo que deveria receber, mesmo sem merecer. Então, nós precisamos voltar à mesa, ao repartir do pão. Devemos manter essa cultura cristã estabelecida por Deus. Devemos abrir a porta de nossas casas, devemos colocar a mão no nosso bolso. Qual foi a última vez que nós pagamos uma conta de um irmão? Qual foi a última vez que... Eu não falo aqui sobre conta de restaurante, não. Qual a última vez que nós pagamos uma luz a um irmão nosso? Qual foi a última vez que nós pagamos uma conta de água, ou um condomínio, ou um aluguel? Não sei. Cada um sabe a medida que pode ofertar, a medida que pode abençoar. Que essa palavra também não seja um peso sobre o que você deve fazer. O que está ao seu alcance? Essa é a reflexão. O que eu posso fazer hoje
por um irmão? O que eu posso fazer hoje por um amigo que está passando por necessidade? O que eu posso fazer hoje até por aquele que já tem tudo, mas com um coração abençoador e grato a Deus, eu posso fazer por ele? Talvez você seja um jovem, líder de uma célula, solteiro. Hoje, o simples fato de você ter mesa na casa dessa pessoa que você lidera, né, dormir uma noite na casa dela, ter uma noite de conversa, isso já vai impactar a vida dela. Óbvio, se você for homem, você vai dormir na casa de um liderado homem. O óbvio precisa ser dito. Se você for casado, convide um casal, né, casado, a dormir na sua casa. Que se levantem os Áquilas e Priscilas dessa geração. Que possamos ser hospitaleiros, abençoadores, ter o coração grato a Deus e vivendo uma vida reta e digna diante do Senhor, anunciando o Evangelho de Cristo e cumprindo tudo aquilo que a gente vê na palavra de Deus, que vai além de propagar a mensagem do Evangelho através da palavra, mas também sendo família, comunidade entre os nossos irmãos com atitudes que vão além de belas palavras. Que Deus quebrante os nossos corações e que Ele nos abençoe cada vez mais e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Que Deus te abençoe.